A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos dar continuidade ao nosso estudo falando sobre o temor do Senhor. Hoje veremos razões para temer e obedecer a Deus e a sua vontade. Amém? Muito bem, vamos continuar o nosso estudo e que o Espírito Santo nos abençoe grandemente para a glória do seu nome. As razões para temer o Senhor vêm do significado do temor do Senhor. Devemos temê-lo por causa do seu grande poder como Criador de todas as coisas e de todas as pessoas. Além disso, o poder inspirador de santo temor que ele exerce sobre os elementos da criação e sobre nós é motivo de temê-lo. Quando nós nos apercebemos da santidade do nosso Deus, sua separação do pecado, sua aversão constante a ele, a resposta normal do espírito humano é temê-lo. Apocalipse 15, versículo 4 fala assim: Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o seu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Todos quantos contemplarem o esplendor da glória de Deus não podem deixar de experimentar reverente temor. Como lemos em Mateus capítulo 17, a partir do verso 1 até 8, fala da transfiguração, quando Jesus estava com Pedro, Tiago e João. As bênçãos contínuas que recebemos da parte de Deus, especialmente o perdão dos nossos pecados, devem nos levar a temê-lo e amá-lo. 1 Samuel capítulo 12, versículo 24 fala: Tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vedes quão grandiosas coisas vos fez. É indubitável que o fato de Deus ser um Deus de justiça, que julgará a totalidade da raça humana, gera o temor a Ele. Deuteronômio 17, versículo 12 e 13 fala assim: O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem o juízo, o tal homem morrerá e tirará o mal de Israel, para que todo o povo o ouça e tema, e nunca mais se ensoberbeça. Isaías 59, versículo 18 e 19 fala assim: Conforme foram as obras deles, assim será a retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor, desde o poente a sua glória, desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 26, vem falando assim: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgados, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento,
com que foi santificado e fizer agrave ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. É uma verdade solene e santa que Deus constantemente observa e avalia as nossas ações, tanto as boas quanto as más. Seremos responsabilizados por essas ações, tanto agora como no dia do nosso julgamento individual. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. Salmos 25, 12 e 13. Meus queridos, muitas vezes lemos a Bíblia como se esta tivesse a obrigação de se tornar realidade para todas as pessoas, por sabermos que a base da existência de Deus é o amor e a sua misericórdia. Mas esquecemos da realidade de que Deus é justo, tanto conosco quanto para com Ele mesmo. Estes versículos me chamam a atenção para o cuidado particular que devemos ter para que, como resposta, tenhamos a bênção do Pai. Deus está falando nesses versículos só para os que temem a Ele, não é para os necessitados ou para os desejosos, nem os pobres, nem fracos, nem insubmissos, mas para os que verdadeiramente temem ao Senhor. Esse tem sido a maior baixa na moral do ser humano, pois vivenciamos muitos líderes que perderam o temor do Senhor, fazendo com que igrejas inteiras não aprendam essa base de conversão. Sem temor a Deus, não existe conversão a Cristo. Pode até existir uma conversão ao líder, à denominação, à facilidade, ao dinheiro, mas nunca Cristo. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar laços de morte. Lemos isso em Provérbios 14, 27. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Lemos isso em Provérbios 16, 6. Vemos nesses versículos a afirmação da necessidade do temor para evitarmos o pecado. Conversão é exatamente o negar do pecado em nossas vidas, evitando-o dia após dia. Ou seja, se o temor é o que nos faz evitar o mal, podemos sim afirmar que, sem temor, o pecado é automático. A falta de temor em si já o pecado que fará com que todos os demais pecados sejam realizados. A palavra temor significa respeito, reverência, e essa reverência tem que fazer com que sintamos pavor. Sim, medo de errarmos e ficarmos distantes do nosso Deus. Se é a causa de nos distanciarmos do nosso Deus, temos que temer a isso. Mas o que nos traz respeito e submissão é o temor direto ao nosso Deus. Devemos temê-lo em todos os dias de nossa vida. Sermos reverentes, vivermos como filhos servos. Somos filhos de Deus e recebemos tudo quanto filhos, mas deixamos a questão de servos, que nos faz viver a base da palavra, que é servir para algo. Então temos que servir a Deus como filhos, como herdeiros da sua graça e bênção, e de servos como que temos temer a Ele e viver segundo a sua graça e misericórdia. Para que temos servido a Deus? Para o nosso próprio louvor, para a nossa própria realização, para que nosso desejo seja realizado, como uma moeda de troca para com Deus?
estamos errados. Devemos servir a Deus por temor e obedecermos a Deus por temor. Quanto às bênçãos serão automáticas, como falei. Todas as coisas nos serão acrescentadas. Mateus 6,33, ele nos lembra, vejam como é simples viver no temor do Senhor. Isso irá nos auxiliar em nossas decisões. Enquanto não temos temor, vivemos tomando decisões sem Deus, por nossa conta, em risco. A palavra diz que Ele nos instruirá no caminho que devemos escolher e, mais ainda, que a nossa alma repousará na prosperidade. Será que precisamos nos colocar acima de Deus para decidirmos o que é melhor para nossas vidas? Sendo sabedores de que, se vivermos em temor a Deus, teremos a nossa alma repousando na prosperidade. Então, meus queridos, vamos nos converter verdadeiramente e vivermos o temor do Senhor, para que o nosso temor nos faça mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Muito bem, que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa estar compartilhando este vídeo, abençoando outras vidas.